Item número: SCP-421. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção: SCP-421 está contido perto do setor 28 por meio de uma rede anti-submarina de aço posicionada na boca da baía encontrada a N.L. A rede deve ser examinada em busca de danos semanalmente pela equipe do setor 28 ou imediatamente após a observação de comportamento anormal de SCP-421. Navegações civis devem ser impedidas de entrar na baía. Mapas náuticos foram alterados para indicar a presença de rochas subsuperficiais perigosas para navios em toda a área. A baía contendo o SCP-421 foi dragada por navios da Fundação para permitir a simulação de um ambiente de alto mar, visto que acredita-se que isso incentiva a SCP-421 a permanecer dócil. SCP-421 deve ser alimentado bimestralmente. A alimentação padrão consiste em um barco de pesca de madeira, normalmente com pelo menos 15 metros de comprimento, de preferência, em uma condição degradada. O navio de alimentação deve flutuar até o meio da baía de SCP-421 antes de ser afundado. Observa-se que SCP-421 teoricamente poderia consumir significativamente mais material do que é fornecido atualmente. Protocolos de alimentação atuais são projetados para manter a massa total de SCP-421 no nível atual. Descrição: SCP-421 é um organismo composto inteiramente de madeira e outros resíduos oceânicos. A configuração exata do organismo parece estar em fluxo constante, mas normalmente consiste em um corpo centralizado de madeira relativamente compacta, cercada por um cardume de organismos menores, semelhantes em aparência e comportamento a peixes. Membros individuais do cardume são regularmente assimilados ou criados a partir do corpo principal e não demonstraram capacidade de se reconfigurar enquanto separados do corpo principal de SCP-421. É hipotetizado que SCP-421 possui uma inteligência coletiva semelhante à observada em insetos sociais. Membros do cardume SCP-421 são capazes de viajar independentemente por quilômetros, além dos quais eles perdem integridade e são reduzidos a simples madeira à deriva sem propriedades anômalas conhecidas. Embora seja tipicamente dócil, SCP-421 requer um suprimento regular de madeira fresca para manter sua massa. O papel do cardume parece ser localizar material adequado e transportá-lo ao corpo principal, dentro do qual ele rapidamente se torna indistinguível da massa mais ampla de madeira. As fontes desta madeira variam. SCP-421 foi observado colhendo madeira de naufrágios e coletando material flutuando na superfície do oceano. SCP-421 também já foi registrado atacando navios com cardume normalmente batendo contra um único ponto abaixo da linha de água até o alvo virar antes de retirar do navio todos os componentes de madeira ao seu alcance. SCP-421 foi encontrado pela primeira vez em 1970 após a destruição inexplicada de um iate de propriedade de dados expurgados. Os sobreviventes relataram navegar por uma massa inesperada de madeira flutuante que parecia estar se movendo contra a corrente predominante. Logo após o contato inicial com a massa, o iate foi furado e começou a afundar rapidamente. Relatos de que a madeira parecia estar arrastando partes do iate para baixo da superfície foram dispensados pelos investigadores locais, mas chamaram a atenção da Fundação, que assumiu a responsabilidade pelo caso. Uma extensa pesquisa subaquática eventualmente encontrou alguns vestígios dos destroços do iate. Cerca de 80% da estrutura de madeira da embarcação estava faltando. Relatórios esporádicos de incidentes semelhantes continuaram ao longo das 2 décadas seguintes, durante as quais se acredita que SCP-421 tenha sido responsável pela perda de navios por ano. SCP-421 foi capturado em 1990 e movido para seu local de contenção atual. Desde esta data, relatórios de eventos semelhantes aos seus ataques foram registrados. Especula-se que ainda exista pelo menos mais um cardume selvagem.
Adendo 421-A. Durante a alimentação programada em de 2000 comportamento anômalo por SCP-421 foi registrado. O cardume coletando os destroços fornecidos foi estimado como 50% maior do que o normal, resultando em uma assimilação muito mais rápida do material no corpo principal do SCP. Monitoramento subsequente de SCP-421 revelou que a massa central se condensou em uma configuração mais densa do que o normal e que o cardume de alimentação não se juntou a ela posteriormente, em vez disso permanecendo em estreita proximidade como uma nuvem em torno do corpo principal. 2 dias após a observação inicial do comportamento anômalo, a massa central de SCP-421 foi registrada, se estabelecendo perto do fundo do mar. Uma parte do cardume deixou a nuvem e começou a se mover ao redor do composto no que foi descrito como um padrão exploratório, aparentemente em um esforço para recuperar qualquer material ainda não assimilado em SCP-421. Embora tenha diminuído em densidade desde a alimentação, monitoramento de ultrassom do corpo principal parecia indicar a formação de uma estrutura sólida dentro dele, distinguível da massa padrão de SCP-421 por não estar em movimento constante. Com base nisso, foi autorizada a utilização de um ROV para examinar o interior da massa central. Após o envio de ROV, o cardume de SCP-421 pareceu ficar agitado. ROV foi capaz de penetrar com sucesso na nuvem externa em torno do corpo principal de SCP-421. Contato foi perdido logo depois. Os destroços do ROV foram posteriormente arrastados para a massa central de SCP-421. Acredita-se que este seja a primeira vez que SCP-421 tenha danificado uma embarcação que não seja de madeira. Uma investigação está em andamento.